favor, nesse momento, no Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10, faremos a leitura dos versos 11 a 21, dando sequência à nossa série de mensagens em João. Saudamos aqueles que acompanham o nosso canal. Que o Senhor fale com todos vocês, queridos, que têm seguido esta série de exposições. Essa é a nossa expectativa nessa manhã. Ouçamos com atenção a leitura do texto sagrado. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Você que creu em Jesus Cristo, de todo o seu coração, você tem um bom pastor. Um bom pastor que fez por você o que ninguém mais poderia fazer. Eu peço que você grave essas palavras. Porque o que Jesus ensina aqui a respeito dele, só ele como pastor pode fazer. Só ele fez. Eu disse semana anterior a vocês, domingo anterior, que eu dividi o capítulo 10 em 4 partes. A primeira, dos versos 1 a 6, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro pastor. Segunda parte, dos versos 7 a 10, Jesus é a porta das ovelhas. Hoje, dos versos 11 a 21, Jesus é o bom pastor das ovelhas. E no próximo domingo, versos 22 a 42, Jesus na festa da dedicação. Jesus está discursando a estes homens após a cura daquele cego de nascença do capítulo 9, que foi o seu 6º sinal, e da sua expulsão da sinagoga. Quando então este homem, expulso da sinagoga pelos fariseus, ele foi acolhido por Jesus. E na primeira parte do discurso, Jesus condena os fariseus, chamando eles de falsos pastores, ladrões e salteadores. E em contraste, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor das ovelhas, enviado por Deus, se identificando como aquele pastor que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Lembrem do pano de fundo de Ezequiel 34, aquele que viria, o verdadeiro Messias, para apacentar o seu povo, o verdadeiro Israel, a igreja de Deus. Ele, em contraste com os falsos pastores, líderes e fariseus, ele entra pela porta, ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Eles não entendem, está aí no verso 6, eles não entendem o que Jesus está dizendo, e a partir do verso 7, então, no seu segundo discurso, verso 7 a 10, como eles não entenderam a alegoria, Jesus começa a explicar então, e ele faz por meio de contraste. Ele muda a figura dos versos 7 a 10 de pastor para porta. E ele se apresenta como a porta das ovelhas, significando que a salvação é concedida somente por meio dele, que somente por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Terá vida em abundância, em contraste com o ladrão e salteador que vem para roubar, matar e destruir, que não é o diabo. São os fariseus e líderes religiosos. Tá? Já falamos sobre isso. Agora, o terceiro discurso de Jesus, os versos 11 a 21, em que ele continua
falando aos seus ouvintes, e ele expande o que ele vem afirmando de si mesmo nessa alegoria. Ele faz mais um contraste agora. Ele retoma a figura do pastor e se apresenta como o bom pastor em contraste com o mercenário. Agora, em contraste com o mercenário. E essa é a sua declaração, está aqui no verso 11. Eu sou o bom pastor. Essa é a sua declaração contundente. E é sobre isso, nesse tema que eu quero meditar com vocês nessa manhã, Jesus o bom pastor. Quais as verdades, meus irmãos, que Jesus apresenta de si mesmo aqui nessa passagem que nós lemos, como o bom pastor, em contraste com o mercenário, tá? Ele já falou do ladrão, salteador, do estranho, agora ele fala do mercenário, que representa os fariseus e líderes religiosos da sua época. Jesus apresenta na passagem 4 verdades ou características acerca dele mesmo como bom pastor, dos versos 11 a 18. E o texto finaliza, verso 19 a 21, relatando então outra dissensão que houve entre os judeus por causa dessas palavras de Jesus, que ele vai dizer aqui. Tá? A primeira está no capítulo 9, verso 16, e dá mais uma divisão entre eles. Vamos ver então características ou verdades de Jesus, que Jesus apresenta acerca de si mesmo como bom pastor. A primeira delas está aí no verso 11 e na parte B do verso 15. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em contraste com o mercenário, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vejam comigo o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Parte B do verso 15. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou. Essa é uma declaração muito importante de Jesus, mais uma vez, diante do seu público judeu. Deus se revelou assim a Moisés, em Êxodo capítulo 3. Diga ao meu povo de Israel que o eu sou enviou você. E Jesus usa as mesmas palavras para descrever a si mesmo. Ele é verdadeiro Deus. O que ele é? Ele é o bom pastor. Isso é fantástico, irmãos, porque esse adjetivo bom aqui, ele fala do seu caráter como pastor das ovelhas. Você conhece a palavra que nós utilizamos para caligrafia, vem daqui também, porque é composta de 2 palavras, que é de grafê, que é escrito, e kalos, uma palavra que significa excelente. Caligrafia é um escrito excelente. Escrito excelente. Jesus é o pastor excelente. Ele é o bom pastor, o maravilhoso pastor. E ele, é exatamente isso que ele faz como bom pastor. Veja que ele se utiliza dessa palavra para falar do seu caráter como o pastor excelente. E o caráter desse pastor excelente é demonstrado nisso. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em contraste ao ladrão que tira a vida das ovelhas, lembra da cura do homem cego do capítulo 9, e ele é expulso, ele é excomungado da sinagoga. Ele mata as ovelhas. O bom pastor dá a sua vida por elas. Por mais que um pastor do antigo Oriente Médio, ele poderia até arriscar a sua vida pelas ovelhas, pelo seu rebanho, nenhum deles se sacrificaria por uma ovelha, nenhum deles, porque como ficariam as outras, por exemplo, do rebanho? O restante do rebanho correria risco, mas a morte do bom pastor resulta em vida para as suas ovelhas. Por isso ele é enfático. Eu já mostrei isso para vocês. O eu sou. Eu e eu somente eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu morro em lugar delas. Nós já lemos isso em Gálatas 1, verso 4. Ele se entregou a si mesmo para nos desarraigar desse mundo perverso. Ou já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Ele é o bom pastor. Este é o ensino do Novo Testamento, irmãos. Estava contido nas Escrituras do Antigo Testamento, na forma de sombras, de cordeiro, de figuras, de tipos, na Páscoa, em que o Filho de Deus, o Messias de Deus, o pastor que viria, ele viria para morrer pelo seu povo, para dar a sua vida por aqueles que o Pai lhe deu. Ele é o pastor de Ezequiel 34, que viria apacentar o seu povo. Não haveria nenhum outro meio de salvação para a raça humana. Não poderia haver uma raça caída, morta em delitos e pecados, corrompida no mais profundo do seu ser, alheia de Deus, alheia à vida de Deus, mesmo com toda a revelação de Deus na criação, na consciência e na sua palavra, na sua lei, a sua justiça, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Nós pecamos contra Deus e herdamos a culpa e a corrupção, e a sua ira precisava ser aplacada. Somente a morte sacrificial do bom pastor poderia salvar as suas próprias ovelhas. Você já pensou nisso? Que na cruz, Deus desampara o seu único filho, para que você não fosse desamparado eternamente? Já parou para pensar nisso? Deus meu, por que me desamparaste? Para que as minhas ovelhas não sejam desamparadas eternamente. A sua morte não possibilita salvar. Isso é um problema, irmãos, meio evangélico. A morte de Cristo salva eficazmente. Ela não possibilita, ela salva. É um sacrifício substitutivo. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, é o justo pelos injustos, uma única vez para nos conduzir a Deus. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus pelas suas ovelhas. É a única vez que você encontra isso, que Deus prova o seu amor. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Cristo reafirma isso aqui. Por isso ele está dizendo, eu sou o bom pastor, porque eu me sacrifico pelas minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas. Quantas vezes você tem questionado o amor de Deus? Eu gostaria que vocês pensassem comigo nessa manhã isso. Quantas vezes crentes questionam o amor de Deus em face de uma circunstância ruim ou em tempos de crise? Quantas vezes temos feito isso? Quando você passa por situações adversas e você passa a questionar o amor de Deus por você, lembre destas palavras de Jesus. Ele prova o seu amor por você que creu. Se você creu, Ele prova o seu amor por dar a sua vida por você, em lugar de você. Esse inicia assim, o livro de Malaquias inicia assim. Deus diz assim para o povo, nós expomos Malaquias aqui, né? Ele foi composto em forma de perguntas e respostas. Deus diz, eu tenho amado vocês. E o povo diz, em que o Senhor tem nos amado? E Deus diz, é porque eu amei a Jacó e eu aborreci a Esaú. A prova do meu amor por vocês, não é que vocês estão vivendo, porque o povo achava isso. Deus não nos ama, nós estamos vivendo um tempo difícil na terra, de colheita. Deus não ama, abandonou a gente, não. A prova que eu amo vocês é que eu elegi vocês. A eleição é a prova do meu amor. Mas veja o contraste aqui que Jesus está dizendo, verso 12 e 13, entre ele, o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas, com o mercenário. Jesus já ele já comparou os seus inimigos fariseus a estranhos e ladrões. Eles são estranhos porque eles não conhecem as ovelhas e as ovelhas não conhecem a eles. Eles são ladrões e salteadores porque buscam se apoderar do rebanho por outros meios e matam o rebanho e destroem o rebanho. E Jesus agora adiciona a figura do mercenário. Os fariseus são como mercenários. Veja aí, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O que é um mercenário? O mercenário era alguém que era contratado, na época, ele era contratado para cuidar das ovelhas, mas que o rebanho não era dele.
O rebanho não pertencia a ele. Ele não ama o rebanho. Ele trabalhava pelo salário. O foco, a motivação do mercenário era o lucro, era o seu pagamento no final. Porque as ovelhas não são dele. Ele faz o seu trabalho pensando no lucro, no que ele vai receber. Qual é o ponto diferencial aqui? É que se aparecesse um lobo ou um urso, lembram de Davi? Ele diz: eu rasguei o leão. Rasguei o leão e derrotei o urso. Se aparece um urso ou um lobo, o pastor está disposto a livrar as suas ovelhas. Mas o mercenário contratado, ele não se sacrifica pela ovelha. Se ele está preocupado, ele não está preocupado com o cuidado delas, com a vida das ovelhas, se elas são protegidas ou não. Ele está preocupado exclusivamente com o seu salário. E diante do perigo, vindo o lobo, ele dá no pé. Ele não vai ficar, porque não é a sua motivação. Ele está preocupado com a sua vida e não com a vida das ovelhas. Ele está preocupado com a sua segurança e não com a segurança das ovelhas. Então Jesus diz: vem o lobo, arrebata as ovelhas e elas se dispersam, e dispersa as ovelhas. São os fariseus e líderes religiosos a quem Jesus está se dirigindo. Acabei de mencionar o ex-cego, veja o verso 34 do capítulo 9. Ele creu em Jesus, botaram para fora da sinagoga. Mateus 23, Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas sobre pretextos de longas orações. O paralítico do tanque do capítulo 5, não estavam preocupados se o homem estava doente a vida inteira e começou a caminhar. Eles queriam saber por que Jesus fez aquilo no sábado. Não estou preocupado com a ovelha. Leia a profecia de Zacarias em casa, capítulo 11, só o verso 17, o profeta diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Para lembrar vocês de Ezequiel 34, que é o pano de fundo da profecia: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, porque já não lhes sirvam de pasto. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. E aí ele faz a promessa daquele que viria: suscitarei para elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que já estava morto nessa época, é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Analisando as profecias contra os maus pastores, Jesus pega e faz o contraste: chegou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, que ao contrário do mercenário, que deixa o rebanho e foge, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o dono das ovelhas. As ovelhas lhe pertencem. O bom pastor cuida das suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, ele guarda as suas ovelhas, ele é o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso 20. Infelizmente, irmãos, não falta, eu quero ter muito cuidado em dizer isso, mas nunca faltou mercenário no mundo, nunca faltou, nunca estiveram preocupados com o rebanho de Deus, cuidar das ovelhas de Deus, guiá-las a pastos verdejantes, ao alimento espiritual da palavra de Deus, mas a si mesmo, sempre seus próprios interesses. É o oposto do bom pastor, que protege as suas ovelhas e guia as suas ovelhas por meio da sua palavra. Se você creu no bom pastor, você tem um bom pastor, você tem um excelente pastor, e isso ele fez por você. Ele deu a sua vida sacrificialmente por você. Ele guia você a pastos verdejantes. Está empenhado em proteger a mim e a você do lobo, para que você não seja disperso. Mesmo sem você merecer. Mesmo sem você não ter feito nada a respeito. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado lhe consolam. Se você é ovelha dele, ele está com você.
você recebeu vida, e vida com abundância. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta acerca de Jesus como o bom pastor. Ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas suas ovelhas. A segunda verdade, em contraste com o mercenário, é que o bom pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. Veja o verso 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O bom pastor, Jesus repete isso, enfaticamente, eu e somente eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Só nesse versículo 4 vezes aparece esse verbo conhecer. O verbo conhecer na Escritura, ele não reflete um mero conhecimento intelectual. Nunca foi assim, nem na maneira hebraica do Antigo Testamento de se expressar. Por exemplo, Adão conheceu a Eva. Não foi assim, prazer Eva, eu me chamo Adão e eu... Não, o verbo conhecer, ele envolve um conhecimento íntimo, pessoal. Conhecimento íntimo, de experiência, por experiência, de comunhão. E por que isso? Eu conheço as minhas ovelhas. Primeiro que ele é o eu sou. As ovelhas que ele está dizendo são minhas, elas foram dadas pelo Pai a ele desde toda a eternidade. Por isso que ele diz, eu dou a minha vida por elas. No verso 14, são minhas ovelhas. Veja aí o verso 29. Aquilo que o Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Elas são minhas porque o Pai entregou ao Filho na eternidade, para que ele morresse por elas. Por isso eu dou a minha vida por elas. Aqui nós estamos falando dos eternos decretos de Deus, da eleição soberana, da salvação graciosa, da expiação limitada. Da expiação limitada. Ele dá a sua vida pelas ovelhas que o Pai lhe deu. Leia aí comigo, por favor, 2 Timóteo 2,19. Se você puder ser rápido. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. No capítulo 1, verso 9, ele diz que ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Por isso Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Aquelas que o Pai me deu, eu conheço. Se você acompanha a série, você percebeu isso. Capítulo 1, versos 41 e 42, André, o irmão de Pedro, primeiro alvo do seu evangelismo é o seu irmão. Ele leva Pedro até Jesus, Jesus olha para ele e diz, tu és Simão, filho de João. Imagino Pedro tu serás chamado Cefas. Na sequência vem Natanael. Jesus olha para Natanael e diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde tu me conheces? Quando Filipe foi te chamar, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanael diz, tu és o Filho de Deus. Não é possível uma coisa dessa, tu és o Filho de Deus. Você lembra da mulher samaritana? Chama teu marido. Não é meu marido. Eu sei. Já tivesse 5 maridos, e esse que você tem nem é teu. Ou no capítulo 2, quando diz que ele fez muitos sinais e muitos creram nele, aí o texto diz, mas Jesus não cria neles, porque ele sabia o que havia no homem. Ele conhece o homem, e aqui ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço elas. Elas são minhas, o Pai me deu elas. Por isso eu dou a minha vida por elas. Veja no verso 15, a relação agora é magnífica. Que a relação de Jesus com as suas ovelhas é um paralelo da comunhão entre ele e o Pai, na Trindade, na relação trinitária. Veja o verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Então, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai. Então, nesse sentido,
a comunhão entre Jesus e os seus discípulos, as suas ovelhas, é análoga à comunhão entre o pai e o filho. Não é a mesma. Não é a mesma, é um modelo. Significa que a nossa comunhão íntima com Jesus, eu conheço a Ele, de experiência, a nossa comunhão com Ele é um reflexo do relacionamento entre pai e filho na Trindade. Isso é maravilhoso. Agora você entende o que ele diz: assim como Ele e o Pai se conhecem, eles gozam de íntima comunhão, de comunhão íntima, Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem também. Por isso elas são suas. Se você é dele, Ele conhece você. Se você creu em Jesus Cristo, se você creu nele, Ele conhece você. Primeiro, porque Ele nos conheceu de antemão. Isso significa o verbo. Ele nos amou de antemão. Ele nos salvou soberanamente com soberana vocação, porque nós pertencemos a Ele. Cada uma das suas ovelhas Ele conhece pelo nome. Veja aí nos primeiros versos do capítulo 10. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Lembre-se disso quando você pensar que está sozinho, ou quando você estiver orando e achar que não tem ninguém do outro lado lhe ouvindo. Porque às vezes a gente passa por isso, né? A situação é tão difícil que nós dobramos o nosso joelho para orar e parece que não tem ninguém do outro lado ouvindo. Mas lembre disso, que Ele conhece você, Ele conheceu você de antemão. Ele amou você que creu nele. Conhece seus sentimentos, suas sensações, conhece suas angústias, conhece as suas motivações, os seus medos, Ele conhece. Os teus planos, Ele conhece. E Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Exatamente porque somos fracos, porque somos ovelhas fracas, e que Ele nos conhece, é que Ele veio a esse mundo, exatamente para morrer pelos fracos. Ele veio morrer pelos fracos. Agora a pergunta que fica é a seguinte: você o conhece? Você faz parte do seu rebanho? Você tem essa relação com o bom pastor? Se você é ovelha do seu pastoreio, você necessariamente deve reconhecer a Cristo como seu Senhor e o seu bom pastor. Necessariamente. E se você conhece a Ele, você deve reconhecer a sua voz falando com você na sua palavra. Porque, atenção, isso é muito importante, irmãos. Nessa relação com o Senhor, a maneira que Ele se dá a conhecer as suas ovelhas é pela sua palavra. Eu repito, a maneira que o bom pastor se dá a conhecer as suas ovelhas é pela sua palavra. Você é filho de um Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Como alguém pode afirmar que o conhece se não ama a sua palavra? Quantos cristãos hoje em dia guiam as suas vidas por meio de sentimentos, pelos seus sentimentos? Eles fazem o que dá na telha e o argumento é esse: eu senti no meu coração. Eu sinto de fazer isso. Oh, querido, eu sinto de fazer tanta coisa. Depois lá estou eu pedindo perdão. Senhor, me perdoe. A sua vida não pode estar embasada nisso. Cristo se deu a conhecer a nós, vindo a esse mundo, se fazendo carne, habitando entre nós como um de nós, trouxe a palavra de Deus, Ele é a própria palavra, o Logos de Deus, e essa palavra foi registrada na Escritura Sagrada, de maneira que Ele fala comigo e com você por meio da sua palavra. A salvação é por meio da pregação da sua palavra. Assim como o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai,
Jesus conhece os que são seus, os seus verdadeiros discípulos, e estes o reconhecem como seu Senhor. Nenhuma relação pode ser maior e melhor do que essa. Eu desconheço. Essa é a segunda verdade que Jesus nos ensina acerca dele como bom pastor. Primeiro, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Segundo, o bom pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. Terceiro, verso 16. O bom pastor tem outras ovelhas que ele ainda irá chamar para o seu rebanho. Que promessa maravilhosa. Aqui é uma promessa. Terceira verdade, o bom pastor tem outras ovelhas que ele ainda irá chamar para o seu rebanho. Veja comigo o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essa afirmação de Jesus aqui, irmãos, nos remete à promessa que foi feita a Abraão, de uma numerosa descendência, que dele viria o descendente por meio do qual as famílias da terra seriam abençoadas. Essas outras ovelhas, não deste aprisco, quem são? É uma referência aos gentios. Se o aprisco aqui simboliza a nação de Israel, essas outras ovelhas é uma referência à salvação dos gentios, é a universalidade do evangelho indo agora para todas as nações, salvando gentios que ouvirão a voz do seu pastor e junto com os judeus que creem, farão parte desse grande rebanho de Deus, composto de judeus e gentios. Esse sempre foi o plano de Deus, salvar a sua igreja composta de judeus e gentios. Sempre foi. Então, o que Jesus afirma aqui é que ele tem outras ovelhas que não pertencem ao aprisco de Israel. Ele está falando de mim e de você. Gentil, brasileiro, estas, ele diz, ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho, composto de judeus e gentios, formando um só corpo espiritual, debaixo de um pastor só. 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Gálatas 3, 28 e 29 diz isso também, porque agora não há mais judeu nem gentil, nem escravo nem livre, todos somos um só em Cristo Jesus. Nós vimos isso, nós somos hoje raça eleita, sacerdócio real, os mesmos termos utilizados para Israel na antiga aliança, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Nós que antes não éramos povo, gentios, agora somos povo, que não havíamos encontrado misericórdia, mas agora encontramos misericórdia. Efésios 2, ele quebrou a parede de separação e agora ele une num só corpo judeus e gentios. Ele quebrou essa inimizade. E hoje nós somos chamados família de Deus, concidadão dos santos, pátria celestial. Isso. E veja o detalhe, ao ele dizer, eu tenho outras ovelhas, é porque já são dele. Já são dele. Por quê? Porque elas já lhe foram dadas pelo Pai na eternidade. Veja o capítulo 6, verso 37 comigo, vamos voltar aí no texto, por favor. Capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. 6,37, agora o 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. O Pai me deu, por isso são minhas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Cristo está chamando as suas ovelhas para compor o seu grande rebanho que é a igreja. E nós temos que entender isso. A teologia bíblica nos ensina isso, que esse rebanho não está limitado mais a crentes dentre os judeus somente, mas entre judeus e gentios, formando um povo só de todas as línguas, povos, raça e nação. A igreja se tornaria internacional a partir do Pentecostes e particularmente após as viagens missionárias do apóstolo Paulo, quando então, junto com os judeus, os gentios seriam reunidos num rebanho formando um corpo espiritual. Eu queria que você prestasse atenção em algo aqui. Jesus diz, então haverá um rebanho e um pastor. Não são dois rebanhos.
Não são dois povos. Não são dois povos. Haverá um rebanho e um só pastor. Ele deu a sua vida por isso, para comprar pessoas de todos os povos, língua e nação, e ele é o único pastor do único rebanho que existe. Sabe qual é a promessa graciosa aqui também, queridos? É que ele chama estas ovelhas e garante que o chamado será eficaz, irresistível. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão. Não, então não. Elas ouvirão, elas virão. Você brasileiro, gentil de Bento Gonçalves, ou que está residindo em Bento Gonçalves, você está incluído nessa promessa aqui do verso 16. Se você creu. Se você creu, é porque Jesus cumpriu isso aqui na sua vida. Você fazia parte das ovelhas que lhe foi dada pelo Pai na eternidade. Ele lhe chamou eficazmente e você pôde ouvir a sua voz porque Ele quis. Agora você e eu fomos inseridos neste grande rebanho chamado Igreja de Deus. Agradeça a Deus, louve a Deus por isso. Você tem um relacionamento com o Pai, com o Filho. João 10,16 cumpriu-se na sua vida, você faz parte disso. O que eu e você temos que fazer agora é congregar nesse grande rebanho, no qual o Cristo lhe inseriu. Sangue foi derramado para que você fizesse parte desse rebanho. Por que você não amaria Ele? Um alto preço foi pago. Você não pode ir com o lobo disperso do rebanho, você tem que ficar perto do rebanho. Mas tem uma última verdade ainda, quarta verdade, versos 17 e 18. Jesus é o bom pastor que entrega voluntariamente a sua vida e ressuscita pelas suas ovelhas. Ele morre voluntariamente e ressuscita pelas suas ovelhas. Essa é a última verdade do texto. Veja o verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Jesus entregou-se voluntariamente pelo seu povo. Ainda que Judas tenha o traído, Pedro tenha o negado, tenha sido julgado injustamente, ainda que os judeus gritaram pela sua crucificação e os gentios o crucificaram, ele está dizendo, a minha morte foi voluntária. Ninguém tira de mim a minha vida. Ela foi voluntária. Ele disse isso a Pilatos. Ele foi como ovelha muda e Pilatos disse, por que você não diz nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para tirar a sua vida? E ele responde a Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse sido dada a você. Os apenados poderiam ficar dias pendurados no madeiro na época. Jesus fica 6 horas e ele expira. Porque ninguém tira a sua vida. Eu a dou voluntariamente. Atos capítulo 4, 26 a 28, depois vocês leiam. Levantaram-se os reis da terra, Pôncio Pilatos e Herodes, a uma contra o seu ungido. E aí na sequência, para fazerem segundo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ninguém tira a minha vida. Eu tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para reassumir. Isso é ressurreição. Está falando da ressurreição. Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Pensa no judeu ouvindo isso agora. Falando do seu relação com o Pai. O judeu ouvindo, e Jesus está dizendo para eles, vocês vão fazer isso. Vocês irão me entregar para eu ser morto. Mas eu estou entregando a minha vida voluntariamente, porque ninguém a tira de mim. A morte dele foi planejada, e ele está dizendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade para entregar a minha vida pelas minhas ovelhas, e autoridade para retomá-la. Eu recebi esse mandato do meu Pai. E aqui nós vemos em João a harmonia que há entre o Pai e o Filho. Isso é rico em João. Então, ao mesmo tempo, o Pai deu o Filho, e o Filho deu-se a si mesmo. O Pai ressuscita o Filho tem autoridade para reassumir a sua vida. Ao ouvirem essas palavras, irmãos, que Ele daria a sua vida, reassumiria, ressuscitaria e da sua comunhão com o Pai,
O texto finaliza então, nos versos 19 a 21, a última parte, relatando outra dissensão entre os judeus por causa dessas palavras de Jesus. Veja o texto aí. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Houve divisão entre eles porque, afinal, as palavras de Jesus sempre provocaram reações distintas, diversas na humanidade. Não foi diferente aqui entre os judeus da época. Uns creram e outros não. Possivelmente nem tem afirmação de fé aqui, outros diziam apenas. Por quê? Porque não são das suas ovelhas. Não fazem parte das suas ovelhas. E aqueles que não são as suas ovelhas não compreendem a sua voz. Somente a ovelha ouvirá a sua voz e virá, seguirá o seu pastor. Hoje nós aprendemos com essa passagem, queria concluir com breves aplicações aqui, rápidas. Algumas verdades que Jesus apresentou acerca de si mesmo como o bom pastor em contraste com o mercenário. A primeira delas é que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, só ele. A segunda é que ele conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. A terceira é que ele tem outras ovelhas que ele ainda irá chamar ao seu rebanho, e ele cumpriu isso em nós. E a última é que o bom pastor entrega voluntariamente a sua vida e ressuscita pelas suas ovelhas. Ele morre voluntariamente e ele ressuscita por elas. Eu queria encerrar com algumas aplicações, irmãos. Você tem um bom pastor. Você tem um excelente pastor que fez por você o que ninguém mais poderia fazer. Ele morreu por você para que você não morra eternamente. Sim, lembre disso, ele morreu por você que creu, para que você não morra eternamente. Essa é a boa notícia para aqueles que creem. Essa é a boa notícia do Evangelho. Agora eu tenho uma má notícia que eu preciso dizer. Não posso encerrar esse sermão sem dizer. A vocês que estão aqui e aqueles que me assistem pelo nosso canal. Se você não crer em Jesus Cristo, o excelente pastor, o bom pastor, você vai morrer. Você vai morrer. Eternamente. E ninguém pode te livrar dessa morte. Se você não crer, você vai morrer. Então você pode abraçar a boa notícia ou permanecer na morte. Eu recomendo que você escolha a vida. Segundo lugar, se você é a ovelha do seu rebanho, lembre, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. O bom pastor conhece você desde a eternidade. Chamou você sem que você merecesse. Ele guia você e guarda você diante dos desafios. Ele cumpre Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Lembre disso. Quando você estiver em momentos de dificuldade, Ele conhece, você pertence a Ele. Terceiro, tenha cuidado com o mercenário. Ele não ama as ovelhas do sumo pastor, ele só ama os seus próprios interesses. Ouça a voz do seu pastor falando na palavra e através de pastores auxiliares, de subpastores, e que têm autoridade com base na palavra, autoridade da Escritura, aqueles que falam a palavra, que guiam você a pastos verdejantes da palavra de Deus. Ouça a voz desses subpastores debaixo da autoridade do bom pastor, do sumo pastor. E fuja do mercenário. Quarto, o verso 16 fala da promessa de Jesus que nos aponta para a ordem de testemunhar, de fazer missões. Ele tem outras ovelhas. Ele chamará suas ovelhas, mas Cristo chama por meio da pregação do Evangelho. E você viu, verso 17 e 18, pregação do Evangelho é morte e ressurreição de Cristo para perdão de pecados. Você não pregou o Evangelho se você não falar da má notícia e que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Testemunhe, aproveite oportunidades.
Meus irmãos, não perca mais a oportunidade. Deus lhe inseriu no contexto social. Testemunhe. As pessoas perguntam se Deus tem as suas ovelhas, aqueles que Ele predestinou e amou na eternidade. Por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque a pregação do Evangelho é o método de Deus. O método de Deus para salvar o pecador é por meio da pregação. Por isso que Ele diz: eles ouvirão a minha voz, mas você e eu somos enviados a proclamar o Evangelho. Testemunhe, aproveite as oportunidades no seu trabalho, na empresa, na escola, na universidade. Não perca mais tempo. E para encerrar, Ele inseriu você num grande corpo, num rebanho. Ele inseriu você na igreja dele. Ame a igreja. O seu rebanho foi comprado com o seu sangue. Sangue foi derramado. Na igreja há diferenças, há pluralidade, pessoas distintas, mas tudo isso é superado, irmãos. Eu sei que tem diferenças, mas nós temos o mesmo pastor, nós temos a mesma palavra, ouvimos a mesma voz, nós temos o mesmo alvo, as mesmas promessas, nós temos algo em comum que nos une. Ele inseriu você nesse rebanho, não para você abandonar o rebanho ou para viver voo solo, para você fazer parte desse grande rebanho. Ame o rebanho de Cristo. Ele comprou você que creu, para que você fizesse parte dele. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos de pé nesse momento.